tudo bem? Meu nome é Laura Lapa, eu estudo no Colégio La Salle Santo Antônio de Porto Alegre e eu estou no primeiro ano do ensino médio. Olá, meu nome é Ana Luísa Victoria de Mello, eu estou no primeiro ano do ensino médio e eu estudo no Colégio de Aplicação da Univale. Porém, esse trabalho foi desenvolvido enquanto eu ainda estudava no Colégio La Salle Santo Antônio com a Laura Lapa. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho, a ausência de pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho formal. E tivemos como nossos orientadores Elivelto Machado e Gislene Rodrigues. O objetivo desse trabalho é analisar a dificuldade de acesso da população travesti e transexual ao mercado de trabalho formal brasileiro. Um indivíduo trans é alguém que não se identifica com o gênero que foi imposto ao nascer. Com isso, temos travestis e transexuais. Uma pessoa transexual é alguém que não se identifica fisicamente ou psicologicamente com seu sexo biológico e realiza cirurgias de redesignação sexual e utiliza hormônios. Já um travesti é alguém que foi designado homem ao nascer, mas se identifica com uma figura feminina, porém não realiza a cirurgia de redesignação sexual. A diferença desses dois conceitos é muito debatida dentro da própria comunidade até hoje. Então, a melhor maneira de se referir a uma pessoa travesti ou transexual é a sua autoidentificação. Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, oficializou que a transexualidade não é uma doença mental. Contudo, as dificuldades dessa parcela da população se perpetuam. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei, não devendo de haver distinções. Porém, essa não é a realidade das pessoas travestis e transexuais. A sua realidade é um somatório de desafios e preconceitos. A maioria não tem a formação necessária para ingressar no mercado de trabalho formal, com isso, não tendo as oportunidades iguais, limitando o seu acesso àquele emprego, a bens materiais e patrimoniais, e com isso, limitando as condições de uma vida digna. Para aqueles que conseguem ingressar no mercado de trabalho formal brasileiro, um ambiente hostil e que os discrimina pela sua identidade de gênero é o que os aguarda. A Organização Internacional do Trabalho abomina a discriminação. Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Contudo, nem a orientação do órgão que rege as relações trabalhistas consegue impedir a discriminação de minorias, como de travestis e transexuais. Com isso, essa população sofre represália nos ambientes de trabalho. Paralelo a isso, o estigma que limita a liberdade de oportunidade começa muitas vezes no próprio núcleo familiar, alarmando mais ainda a marginalização dessa população e os distanciando de uma vida digna. A metodologia do trabalho se constitui basicamente em pesquisas bibliográficas, análise de dados relacionados ao mercado de trabalho formal e a pessoas transexuais e travestis, também em análise de documentários e entrevistas em vídeos. Somado a isso, nós fizemos entrevistas online com 4 pessoas não cisgêneras que já estão inseridas em postos de trabalho formal. No entanto, nós reconhecemos que seria de extrema importância realizar pesquisas qualitativas com pessoas que não estão no mercado de trabalho formal atualmente, porém foi muito difícil de contatar essas pessoas. A gente tentou, mas infelizmente não conseguimos. O problema começa no núcleo familiar, quando a família não aceita as manifestações da transexualidade e travestilidade do indivíduo e acaba por o excluir do seio familiar e o reprimir. E é geralmente na escola onde acontecem as situações de perseguição e exclusão. Então, evidencia-se a importância do apoio familiar, destacando o apoio emocional e o respeito à liberdade da pessoa, para que assim ela tenha uma facilidade maior para enfrentamento de situações de exclusão que venham a acontecer na escola. Dados da OAB apontam que 82% da população transexual e travesti brasileira sofre evasão escolar, assim minimizando as chances de conseguirem ingressar no ensino superior e de conseguirem, então, se inserir no mercado de trabalho formal. Segundo dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, ANDIFES, a população transexual representou apenas 0,2% dos graduandos em 2018.
A entrevistada número 1 nos contou que nunca viu uma travesti ou uma pessoa transmasculina ingressar na faculdade particular onde ela esteve por 4 anos, e apenas viu uma travesti na biblioteconomia durante os 7 anos. A entrevistada número 3 nos contou que foi muito difícil ter que conter sua própria identidade de gênero durante anos para caber dentro da universidade. Atualmente, apenas 3 universidades públicas dispõem cotas para transexuais para a graduação. São elas: a Universidade do Estado da Bahia, a Fundação Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal do Sul da Bahia. Algumas universidades públicas, como a URGS, a UFRJ e a UFSC, ofereciam cotas em pelo menos um curso de pós-graduação para transexuais em 2019. É de extrema importância que mais universidades consigam reconhecer as dificuldades nas trajetórias de pessoas não cisgêneras e que, assim, consigam implementar as políticas de cotas para essa minoria. Para aqueles que conseguiram entrar no mercado de trabalho formal, o preconceito e as dificuldades continuam. Pronomes inadequados, piadas, recusa de usar o nome social, tratamento diferenciado são alguns problemas que nossas entrevistadas nos relataram. A entrevistada número 3 nos falou que parece que estamos o tempo todo pisando em ovos e que o tempo todo as pessoas estão se adaptando à presença dela. E que isso a deixa insegura e receosa. E às vezes até neurótica quando reflete se algumas posturas são ou não transfobia. O Decreto número 8.727 de 2016 dispõe o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas transexuais e travestis no trabalho. Porém, esse decreto parece estar apenas no papel, pois há desrespeito a essa normativa, como podemos observar no relato da entrevistada 3, afirmando que ainda parece ser um desafio das pessoas respeitar o seu nome social e usar seus pronomes corretos. Em minhas experiências, o que mais percebo é a dificuldade que as pessoas têm em usar não apenas o nome social, mas principalmente os pronomes, os quais me identifico. Comumente, me tratam no masculino, gerando situações constrangedoras. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o maior órgão de pesquisa do país, não reconhece a identidade de gênero e apenas usa o sexo biológico em seus levantamentos, fazendo com que, de novo, transexuais e travestis sejam ignorados. A entrevistada número 4, já inserida no mercado de trabalho formal, com um curso superior, relata que empregadores não têm grande preocupação em agregar a comunidade transexual em sua empresa como ato de igualdade, apenas com interesse financeiro envolvido, e que ter diversidade dá lucro, e as empresas não fazem isso por ser bonito. Se você quer lucrar mais, você precisa ter pessoas que pensem diferente, e para lucrar tem que ter diversidade. Com isso, conclui-se que há poucas vagas para essa minoria no mercado de trabalho formal brasileiro, assim como nas universidades, gerado por um isolamento social e familiar, o que acaba por acarretar um sofrimento moral, econômico e psíquico. Além das violências cotidianas que essa população sofre, eles vivem num país onde tem um alto índice de mortalidade. Com isso, fica notório a falta de empatia com esses indivíduos, destacando a brutalidade que a sociedade lida com corpos e subjetividades diversas, dificultando cada vez mais a ascensão dessa minoria no mercado de trabalho formal, os obrigando a lutar por uma vida digna, dificultando todas as esferas da sua vida social. O mercado de trabalho formal brasileiro é difícil e disputado. Contudo, a realidade de travestis e transexuais é mais hostil. Muitos não têm nem a oportunidade de uma vaga no ambiente de trabalho, e para aqueles que têm, estão suscetíveis a todos os tipos de violência. Desrespeito ao seu uso do nome social, o difícil acesso a sanitários por não respeitarem sua identidade de gênero, discriminação e piadas. Com isso, o mercado de trabalho se torna um reflexo da sociedade, onde se inserir, permanecer e se desenvolver num ambiente onde não respeitam ou aceitam a sua identidade de gênero se torna muito mais dolorido e desafiador. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho, você pode nos contatar via e-mail. Nós iremos deixar nossos 2 e-mails na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.